daqui é a pastora Lourdes, tá? Minha irmã é da Igreja do Tabernáculo do Deus Vivo, lá em Itabuna, na Bahia. Olha só, lá da Bahia, olha o que Deus faz, né? Consegui finalmente trazê-la, não bem trazê-la, mas ela está aqui. Mas breve estarei. Tá? Seja bem-vinda. Vamos orar, Amém, amém. Queremos que seja bem-vindo em nome de Jesus, tá? Amém. Ela é pastora lá na igreja dela, pastora de jovens, e vai trazer uma palavra abençoada hoje para nós, viu? Beijo, minha irmã. Amém, um beijo. É um prazer, viu, meus irmãos? Uma honra muito grande compartilhar com vocês aqui, de uma forma bem inusitada para mim, porque ainda sou novata nesse aplicativo aqui, mas já gostei muito. Minha irmã, hoje a pastora de Itabuna, ela parece que é irmã da Simone. Ela é de Itabuna, sabe? Itabuna, na Bahia. Sônia, chama o irmão Gideão, fala que tem baiano pregando hoje. Cadê, irmã Sônia? Tiraram. Só não tem acarajé, viu, gente? Vou dever o acarajé, viu? Queridos, é uma alegria muito grande compartilhar com vocês, conhecer de maneira virtual, mas está valendo, porque a gente já vai memorizando, quando chegar aí já se sente mais íntimo, né, dos irmãos. Então, para mim, pregar sentada para mim é um pouco difícil, mas nós vamos lá, vamos conseguir. Em nome de Jesus. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Gênesis, capítulo 19. Nós vamos ler do versículo 12 ao 17. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. A gente aqui também está vivendo as mesmas aflições que vocês em termos de reunião. Hoje nós conseguimos aqui na nossa igreja retomar o culto presencial, mas de uma maneira muito limitada. Nós tivemos um decreto municipal aqui na cidade de Itabuna, que encerrou ontem e foi prorrogado. Mas como o presidente havia classificado o serviço religioso como um serviço essencial, aí a gente foi nesse gancho e a prefeitura autorizou as igrejas aqui dentro de uma série de regras, muita limitação mesmo, mas a gente conseguiu. Então, hoje a gente tinha no nosso culto lá mais ou menos umas 35 pessoas. Assim, com um espaço muito grande, todo mundo de máscara, tudo muito diferente do que a gente é acostumado. Mas, enfim, eu olhando os irmãos de máscara, eu também usando a máscara, fiquei pensando, né, e vendo como o apóstolo Paulo falava, que nas prisões dele, ele dizia assim, eu estou preso, mas o evangelho não está preso. A palavra do Senhor não está presa. Aquela máscara não vai amordaça, não é amordaça na igreja de Jesus Cristo. Nós vamos vencer e vencer em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, abriram, localizaram? Gênesis 19, versículo 12 ao 17. Vamos ler? Eu tenho uma versão aqui bem atualizada, diz assim no versículo 12. Está dando para ouvir bem, meus irmãos? Estamos ouvindo, sim. Aqui eu coloquei no mudo os outros áudios, para não atrapalhar. Beleza. Os anjos perguntaram a Ló, você tem outros parentes na cidade? Tire-os todos daqui, genros, filhos, filhas, ou qualquer outro parente, pois estamos prestes a destruir toda a cidade. O clamor contra ela é tão grande que chegou ao Senhor, e ele nos enviou para destruí-la. Versículo 14. Então Ló correu para avisar os noivos de suas filhas. Saiam depressa da cidade, o Senhor está prestes a destruí-la. Os rapazes, porém, pensaram que ele estava brincando. No dia seguinte, ao amanhecer, os anjos insistiram, rápido, tome sua mulher e suas 2 filhas, que estão aqui. Saia agora mesmo, ou também morrerá.
quando a cidade for castigada. Visto que Ló ainda hesitava, os anjos o tomaram pela mão, e também sua mulher e suas 2 filhas, e correram com eles para um lugar seguro fora da cidade, pois o Senhor foi misericordioso. Quando estavam em segurança fora da cidade, um dos anjos ordenou: corram e salvem-se, não olhem para trás, nem parem no vale, fujam para as montanhas, ou serão destruídos. Amém? Só até aí. Versículo 17. Só até o 17. Então, nós temos uma história. A história de Ló é uma história interessante, porque Ló é o tipo de personagem que ele aparece na Bíblia na carona de uma outra pessoa. A história de Ló só está contada para nós porque ele foi no vácuo de Abraão. Ele foi junto com Abraão. Então, essa saída dele com o tio dele é que fez ele virar um personagem e está nesse livro milenar registrado e ainda nos dias de hoje está orientando as nossas vidas através dessa história. E Deus quer falar conosco através da história de Ló. Muitas pessoas pegam a história de Ló somente para criticá-lo, mas Deus tem muito a nos ensinar. E uma das coisas que o Senhor quer nos ensinar nessa noite é o tema dessa mensagem. Diante das escolhas, quais são os teus critérios? Quando você está diante de uma escolha, você tem um critério para executar essa escolha? Você faz as escolhas pensando no quê? Quais são os critérios que você utiliza para tomar as decisões que você toma? Quando você está diante de uma situação, ou para um lado ou para outro, o que é que você faz? Você tem uma consulta? Você pensa sobre isso? Você utiliza um critério? Ou você vai tomando as decisões sem pensar no amanhã? A história de Ló nos ensina que nós precisamos ser criteriosos quanto às escolhas que a gente faz nas nossas vidas. E nessa noite eu quero compartilhar com você e pedir que você comece a identificar quais são os critérios que você tem usado até aqui, se são conscientes ou não, e comece a pensar se vale a pena manter esses critérios ou não, vale a pena melhorá-los, ou vale a pena começar a ter critérios para que as escolhas te levem a ser bem-sucedido em tudo que você faz. Pois bem, Ló, ele foi convidado. A chamada não foi para Ló, a chamada foi para o tio de Ló, Abrão. A Bíblia relata, desde o capítulo 12, que há uma chamada de Deus para Abraão. E aí vem a primeira escolha que eu queria que a gente analisasse aqui. A primeira escolha é a de Abraão dentro de um critério. Que critério Abraão utilizou para levar o seu sobrinho consigo? Quando a gente vai na chamada de Abraão, a gente vê Deus falando: saia da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. Em uma época que não tinha GPS, viu? Se tivesse GPS não adiantava, porque também não tinha endereço para ele digitar lá no GPS e cair na terrinha certinha. Isso não acontecia, porque Deus não revelou para onde estava encaminhando Abraão. Só disse: sai da tua terra e da sua parentela para um lugar que eu vou te mostrar. Quando a gente recebe uma ordem como essa, eu e você, acredito que Abraão devia ter entendido que Ló também era a parentela que devia ser deixada. Mas que critério ele usou para que levasse Ló consigo? Nós não sabemos, não está revelado. Mas possivelmente Abraão pensou: eu vou me sentir sozinho, sem meus parentes. Tem o meu sobrinho aqui que é bastante chegado a mim, é quase um filho para mim, vou levar Ló comigo. E partiu. Ele teve o critério dele para levar Ló. Mas o critério dele, não sabemos qual foi,
Mas sabemos que dentro dessa escolha, consequências foram enfrentadas por Abraão, ao sair da sua terra. A instrução era clara: saia da parentela e vá para a terra. Mas ele pegou uma parentelinha dele e levou para caminhar junto com ele, para descobrir que terra era essa e que promessa é essa. Graças a Deus, Abraão acatou a promessa e saiu para Deus construir a partir dele um povo para que ele trabalhasse na terra e chegasse até nós, a bênção de Abraão, e fosse construída uma grande nação da qual nós fazemos parte. Pois bem, na primeira escolha nós não sabemos qual o critério de Abraão para levar Ló. Na segunda escolha que eu queria que a gente analisasse foi a de Ló, ao se apartar de Abraão. Eu creio que os irmãos conhecem a história. Conhecem que Abraão caminhou com Ló, os dois prosperaram bastante, prosperaram muito mesmo nessa caminhada, mas chegou um momento que a discórdia chegou entre os funcionários de Abraão e de Ló. Então, Abraão chama Ló e diz assim, olha, não é bom que os nossos pastores entrem em contenda. Essa desavença poderia crescer e chegar até eles, enquanto família, e gerar um apartar mais severo, vamos chamar aqui de um apartar de emoções mesmo, e de parentesco. É melhor se afastar fisicamente. Então, Abraão faz uma proposta. Olha, você vai olhar para um lado, para outro, e vai escolher para onde você vai. Agora, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Então, Abraão põe diante de Ló uma escolha. E qual critério que Ló utiliza para fazer essa escolha? O critério de Ló, aí a gente já consegue imaginar melhor. Foi o critério do que os olhos mostravam. A possibilidade de crescer economicamente, de ter uma vida mais tranquila naquelas campinas, olhando de longe, eram muito melhores, eram muito maiores. Então, Ló toma a decisão com base no que ele vê, com base no que se coloca diante dele. E aqui eu queria fazer uma reflexão. Quando o critério de escolha nosso é somente o que é aparente, a gente pode ser direcionado. A palavra diz lá em Provérbios que nós precisamos guardar o nosso coração, porque dele procede as saídas da vida. E é assim, de tudo que se deve guardar. Olha, nós devemos guardar os nossos tesouros, as nossas riquezas, nosso dinheiro, né? A gente guarda a reputação, a gente guarda tantas coisas, família, a gente guarda coisas que são preciosas realmente para a gente. Mas a Bíblia vem e diz assim, de tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, é importante que o nosso coração esteja bem orientado, porque ele vai ser o orientador. Dele procede as saídas da vida. E, às vezes, a gente é orientado somente pelo emocional, deixa a razão de lado, não consegue fazer uma análise de futuro, aonde isso vai me levar, se eu pegar esse caminho aqui, daqui a 2 anos, como eu estarei, daqui a 5 anos, como eu estarei, daqui a 10 anos. Essas análises, para o coração precipitado, não existe. É somente uma boa campina, é uma coisa bonita, é uma coisa vantajosa, e eu vou lançar a mão, porque nesse momento me parece ser o melhor para mim. Mas para nós que queremos ter a orientação dos céus nas nossas vidas, a gente precisa ter um critério de oração. Em uma dessa, Ló deveria dobrar os joelhos e clamar ao Deus dos céus. Falar, o Deus que tirou meu tio da terra e eu vim junto, e vem prosperando a gente, ele vai me dar uma direção. Porque ele não deu o endereço para meu tio, mas ele deu a direção. Meu tio andou e chegou até aqui. Então, prova que Deus não deixa a gente no meio do caminho. Deus não vai deixar a gente desfalecer no meio da estrada. Deus não abandona ninguém no meio do caminho. Ele sempre vai ter uma maneira de te levar aonde ele quer que você vá. É só você não sair do caminho. Ele disse para Josué, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda.
firma no rumo certinho. Então, Ló se apartou de Abraão, tomando uma escolha com o critério da vista. Somente o que ele via. E quando ele chega na cidade, ele se depara com uma situação terrível. Ele tem que conviver ali por muitos anos. Dentro de uma cidade no calibre de Sodoma e Gomorra. E Ló habita em uma dessas cidades. Ali ele se desenvolve, começa a se relacionar com as pessoas. Ele está no meio. Aí ele precisa tomar uma escolha de novo. Qual a escolha que ele toma? Entrar no padrão daquela cidade ou manter a sua vida de fé e temor ao Senhor. Novamente está Ló diante de uma escolha. Qual critério você vai utilizar, Ló, para fazer essa escolha? Eu agora vou ter o critério da fé. Eu vou esperar no Senhor. E Ló se mantém ali dentro da cidade. E pelo que o livro nos relata, nos leva a entender que a contaminação da cidade não entrou dentro da casa de Ló. Porque no meio de uma geração tão corrompida na área sexual, as filhas de Ló foram conservadas virgens. Então, a gente percebe que as escolhas de Ló começam a criar uma forma de maior consistência. Mas a primeira escolha, que foi feita pela vista, já o tinha colocado ali. E quando ele está no lugar, o que fazer quando as nossas escolhas não são bem-sucedidas? E inicialmente são boas, mas o final é amargo. Ló precisa agora clamar ao Deus que pode operar um milagre na vida dele. A Bíblia diz que quando o anjo chega para anunciar, e nós lemos isso aqui na palavra, na minha tradução não falou, mas eu tenho outra Bíblia aqui que fala, que o anjo diz assim: a sua oração se engrossou diante de Deus e nós viemos para destruir a cidade. Então, há uma discussão teológica aí de quem foi essas orações. Mas eu acredito que foram as orações de Ló, que chegou diante de Deus, no meio daquele tumulto de pecado. Um coração doía e Ló fala: meu Deus, me ajude, me ajude, me ajude. Às vezes a pessoa chega em um determinado lugar e ela consegue se manter o lugar fora dela. A gente pode chamar aqui para essa conversa o próprio Daniel, que esteve dentro da Babilônia, mas a Babilônia não esteve dentro de Daniel. Daniel conseguiu se manter ali no meio daquela confusão toda, com suas práticas, os seus costumes e com a sua essência. Com a sua essência. Então, quando a coisa ia para ferir os princípios espirituais dele, ele não. Mas e você assume as consequências? Assuma as consequências. E você sabe qual é a consequência? Seja qual for. Qual é a consequência? Você vai parar numa cova de leões. Tudo bem. Mas eu não vou fazer aquilo que fere os meus princípios. Porque eu estou na Babilônia. Mas a Babilônia não. José, fere seus princípios. Não posso. Não vou ferir. Você vai sofrer consequências. Quais são as consequências? Você vai para o cárcere. Tudo bem. Mas ainda assim eu não vou ferir os meus princípios. Porque eu estou no Egito, mas o Egito não está dentro de mim. Eu continuo mantendo. Essas são as escolhas com critérios de santidade. São escolhas que têm os critérios com base na palavra. Na hora que eu tenho que fazer a escolha, eu preciso buscar a minha fonte de sabedoria e consultar a minha fonte de fé, de prática, de fé e prática, que é a palavra. É a palavra que vai me dar a direção. Não é o meu coração, não é o conselho de alguém que não medita na palavra,
mas a própria palavra é a minha conselheira. Amém? Então, Ló está nessa situação e os anjos dizem assim, tem alguém mais da sua família aqui? Genro, filho, filhas? Tem meus genros, então corre. Vá falar com eles, que eles também podem sair e se livrar. Os genros de Ló têm uma escolha a fazer. E a palavra diz que quando Ló fala com eles, Deus vai destruir a cidade, eles pensam que Ló está brincando. E a escolha deles foi uma escolha sem critério. Não deu crédito àquilo que estava sendo anunciado. A Bíblia diz que eles ficaram para trás, eles não saíram da cidade, morreram junto com a destruição toda da cidade, porque tiveram escolhas que os levaram direto para a morte. A escolha foi dar crédito ao que o homem de Deus está falando, deu. Não deu, ficou para trás. Aí a quarta escolha, e é isso que mexeu comigo, e por isso que eu trouxe essa mensagem. Porque Ló, quando é retirado da cidade pelo anjo, o anjo tira ele da cidade e diz assim, agora corre. Corre pela tua vida. Talvez a sua tradução diga assim, escape pela tua vida. Sai correndo. Esse é um aviso que está sendo dado todo o tempo. Salve a sua própria vida. E aí Ló tem uma escolha com critério. Vou dar ouvido ao anjo do Senhor e escapa para a cidade, para o vilarejo de Zoar. E não foi só Sodoma e Gomorra que foi destruído. Foi destruído também os vilarejos. Mas a vila de Zoar não foi destruída, porque Ló escapou para lá. Ele falou, não, eu não quero ir para as montanhas, me deixa ir para a vila, porque senão a destruição vai me alcançar lá. Ele disse, então vai, mas corre pela sua vida. E essa decisão de Ló, de correr, deixar para trás aquilo que foi escolha dele no início, eu não sei como isso se processou dentro de Ló. Mas certamente, meus queridos, não foi algo fácil. Renúncia nunca vai ser fácil na vida da gente. Assumir que a nossa escolha não foi a melhor não é fácil. A gente sempre vai querer puxar a razão para a gente, dar um jeito de torcer para a gente ficar certo no final. Mas, escute, às vezes as nossas escolhas nos levou a lugares que a gente precisa correr hoje. É escape pela vida. Ló recebeu uma instrução do céu, dizendo assim, corre, escape pela sua vida, fuja daqui, dê no pé, vai embora daqui, arrasta sua família daqui e, partiu. Porque o pau vai quebrar aqui e se você estiver aqui, você morre junto. Esse foi um ultimato que o Senhor deu para Ló. Sai já da onde você está. Quem sabe hoje Deus não está dando esse ultimato para mim, para você também. De coisas que Ele vem falando com a gente, para a gente fazer alteração. De coisas que Ele vem avisando que não está bom, que não está se agradando, que não está correto, que não vai te levar a lugar nenhum, que vai destruir sua vida, que vai gerar uma proporção muito maior lá na frente. E a gente está, fingindo que não está ouvindo. Mas o Senhor manda lembrar nessa noite. Ele diz assim, corre. É para hoje os conceitos que eu estou te falando. E aqui eu quero sugerir, querido, escapa pela sua própria vida. A gente está falando aqui de vida eterna. A gente está falando de salvação em Cristo Jesus. De coisas que a gente precisa ter como preciosa, comunhão com Deus. Escapa pela tua vida, faz os concertos que tiver de fazer e vai viver o melhor de Deus e com Deus. Vai viver Jesus de uma forma plena. Vai viver o melhor que o Senhor tem para a sua vida. A gente está hoje num momento que até nos levou a estar nesse contato aqui virtual, né? E glória a Deus por isso, que a gente tem um recurso da internet. Mas a gente só está aqui porque é uma situação de caos.
se instalou e afetou o mundo, afetou todo mundo. E a ordem é: fique em casa pela tua vida. Fique em casa pela vida de quem você ama. Fique em casa pela vida. É uma correria de vida, mas eu estou falando de uma vida eterna aqui agora. Escapa pela tua vida. Escapa pela tua vida. Considera isso como algo de Deus para você. Considera isso como algo de Deus para você. O escape pela tua vida, vem mediante a palavra do Senhor. Na vida de Ló, veio como um anjo que veio para trazer mesmo a destruição. A última vez, hoje nós tivemos culto presencial lá na igreja, mas o último culto, antes da parada, eu ministrei em uma das nossas congregações e eu falei para eles: hoje a gente é o último culto presencial, a partir de depois de amanhã o decreto começa a valer, a gente não vai poder mais se reunir assim. E talvez, a gente não sabe, seja o último culto. De verdade. Falei para eles, né? Pode ser que seja o nosso último culto como igreja junto aqui. E eu tenho pensado, amados, de uma forma muito, muito séria nisso. Porque nós estamos vivendo coisas que achávamos que seria impossível. A gente arrotava isso nos nossos cultos. Não, nós temos liberdade de culto, ainda temos a Constituição que nos dá a garantia. De repente, as garantias da Constituição virou nada. Direito de ir e vir foi, caçado. Direito de reunir para culto, caçado. Direito de reunião em praça pública, que não tinha quem pudesse impedir para expor suas ideias, caçado. Direito de comungar com a família que é fora da sua casa, caçado. Direito de tantas coisas, caçado tudo, de uma hora para outra, tudo modificou. Eu dizia na ocasião para a igreja: meus irmãos, a gente está em treinamento. Quem está com vínculo com Cristo Jesus, aliançado com Ele, está experimentando o ensaio do arrebatamento. Quem não está experimentando o ensaio da grande tribulação. Mas de forma que tem muitas pessoas que tudo que queriam era uma igreja aberta para ir ofertar ao Senhor um louvor, uma adoração. E isso chocou muita gente. Mas Deus está falando com o seu povo: escapa pela tua vida, sai do lugar de onde você está e firma uma aliança de verdade. Não é só aquela aliança de faz de conta que vou na igreja, frequentador de culto. É algo de dentro para fora. A gente precisa agora entrar numa análise própria, porque chegou uma hora, querido, se já pensou se dá uma pane na internet, a gente não conseguir mais fazer as lives? Você já pensou se o decreto permanece, a pandemia fica aí e a internet falha? O pastor não pode visitar a ovelha. O irmão não pode visitar o outro. E aí, você tem que viver com o que você aprendeu, com o que você ouviu, com o que está na sua mão. A riqueza está lá, que é a palavra. Mas e agora? Quem vai explicar essa palavra para mim e para você? De repente, a gente se vê numa situação de que se a gente não tiver raiz, não tiver base em Cristo Jesus, a gente pode sim dar com os burros na água. A gente pode sim ter problemas de ordem de fé. E como que a gente escapa disso? Firmando nossos passos no Mestre. Levando a palavra do Senhor a sério. Aquilo que a Bíblia diz que é. E aquilo que ela diz que não é. Aquilo que a Bíblia me orienta que eu faço, eu devo fazer. Nós temos a palavra como uma regra de fé e prática. Em muitos casos, ela não está sendo uma regra de fé. Em muito mais casos, ela não está sendo regra de prática. A gente tem visto muita gente fazendo o evangelho à moda própria. Como é que é isso? Não, eu acho isso.
eu não concordo com isso, mas a Bíblia diz, mas eu não concordo, eu não acho que é assim. Aí muitos vão lá e dizem, isso é interpretação de homem, outros vão lá e dizem assim, não, a Bíblia foi mudada, e de alguma forma a pessoa quer escapar de fazer correções, cortes naquilo que Deus disse que não está legal e que não aprova na minha e na sua vida. Mas deixa eu te falar, o padrão é dele ainda. O padrão é dele. E quando ele quis descer o padrão dele sobre Sodoma e Gomorra, ele não poupou. Os genros de Ló estavam com o escape na mão e acharam que era brincadeira. E ficaram para trás. A própria esposa de Ló olhou para trás e ficou lá. Então, o alerta de Deus para as nossas vidas hoje é: escapa pela tua vida. Escapa. Seja um proclamador da palavra, seja um proclamador do reino. Fale para as pessoas que Jesus está voltando. Seja um divulgador de vida. Seja uma pessoa que vai avisar. Algumas pessoas vão achar que você está brincando, outras vão achar que está mentindo, outras vão achar que está louco, outras vão achar... Mas quem quiser precisa ouvir. E a nós cabe falar. Então, qual é o critério? Qual é a escolha que você faz hoje? Qual é a tua escolha agora? É fazer uma correção? Escapar pela tua vida? Ou é permanecer da mesma forma? Se a gente permanece da mesma forma, a probabilidade nossa é continuar igual, mas as coisas mudam. Se eu quiser ficar igual, eu fico igual, mas as coisas mudam. Os tempos mudam, as circunstâncias mudam. Mas se eu quiser modificar, fazer mudanças em Deus, olhando para Cristo, pegando Ele como meu modelo, aí eu vou viver o melhor dessa terra. Não vou ser compreendida por todos, não vou ser, posso ser ridicularizada em muitos momentos, mas deixa eu te falar, ainda é o melhor caminho. Jesus está voltando. Não dá mais para a gente ficar preso aqui nas coisas que a gente tem como preciosa, que são coisas naturais. Elas vão ficar aqui e a gente vai para viver com o Senhor. O Evangelho de João, no capítulo 14, tem uma promessa que o Senhor nos traz. E ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. E aí ele fala: eu vou e volto. E se eu preparar lugar, eu volto. Para levar vocês para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejais vós também. A intenção de Jesus é essa. E a escolha é nossa. Escapa pela tua vida. Escapa pela tua vida. Analisa a sua vida. Essa época de pandemia não é outra coisa para nós que creem em Cristo Jesus, senão uma oportunidade de ouro. Uma oportunidade de ouro da gente olhar para nós e dizer: Senhor, o impossível aconteceu. Isso mostra que coisas que fogem do nosso controle podem acontecer. Quando a gente prega sobre a volta de Cristo, às vezes é uma coisa tão surreal, tão assim fora do alcance da nossa mente. Mas deixa eu te falar, é real. É real. Essa própria pandemia veio aí para dizer para a gente que coisas acontecem que a gente não vê e não sabe de onde. Mas nós estamos esperando o milagre do Senhor sobre essa situação na nação e no mundo. E eu creio mesmo que o Senhor tem algo a fazer por nós e para nós. 5 minutos. Oh, glória. Conclusão. Conclusão.
Qual é a tua escolha? Qual é a sua escolha hoje? Vamos rever nossos critérios? Bora pensar nas nossas escolhas, olhar para cada decisão que você vai tomar, dizer assim, espera aí, pensando no padrão de Jesus, qual é a escolha que eu tenho que tomar aqui? Ora a Ele quando tiver dúvida. Não tenha vergonha de ir até Ele e dizer assim, Senhor, eu estou com dúvida, me ajuda a decidir. A gente está escolhendo o tempo todo. E às vezes a gente é precipitado. Quem escolhe sem critério se precipita. Mas quem para e pensa um pouco, toma as melhores decisões. E as melhores decisões vão te levar a ser bem-aventurado. Amém? Deus abençoe a todos. Um beijo no coração. Espero em breve estar junto com os irmãos aí, viu? Vamos orar para Deus provocar uma oportunidade. Amém? Eu devolvo a palavra para quem aqui? Glória a Deus, né? Fomos muito edificados nessa noite e vamos orar, porque já está terminando o nosso tempo. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos. Amado Deus, eterno Pai, nós queremos dizer que escolhemos o Senhor. Nossa escolha, sem dúvida, é a sua presença, é a sua palavra, são os teus princípios. Ó Deus, é o teu reino. Nós queremos te dizer que cremos somente no Senhor e não negociaremos a nossa fé neste tempo. Prepara, Senhor, uma igreja avivada, uma noiva, meu Senhor, limpa, gloriosa, imaculada para encontro contigo. Prepara uma igreja que te ame acima de todas as outras escolhas, Senhor. Nos prepara para encontrar com o Senhor nos ares. Nós queremos, em nome de Jesus, te pedir uma semana abençoada para todos os meus irmãos, cobertos com o precioso sangue de Jesus, guardados debaixo da bênção, e que a paz e a graça do Senhor seja com toda a sua igreja, Pai, espalhada neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, Lourdes. Que palavra abençoada, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Eu nunca vou esquecer são frases que ficam, né? Corra pela sua vida. Oh, Jesus, que bênção. Irmãos, guarde isso no coração de vocês. Guarde isso. Amém. Giovanni, estamos encerrando, né, Giovanni? Isso, último segundo. Quantos minutos? Quantos?